Olá, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é mais parede e teto em cima. A Igreja de Cristo é onde estiver uma pessoa reunida nesta palavra, seja lá onde for, seja aqui junto conosco, seja junto com outra pessoa, seja ela própria na sua casa, lendo a palavra. Então essa pessoa, ela está reunida com Cristo. Cristo está ministrando a palavra para ela. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a esta sala, você em seu sofá, tomando o seu cafezinho da noite, e eu daqui, você daí, né? E vamos todos unidos nesta palavra, a mais um conhecimento, a mais uma ministração que nos leva a nos se libertar das unhas dos lobos mal. Então, meus amados, dê um like nesse vídeo, tanto no Facebook, tanto no YouTube. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, para que assim você não perca nenhuma postagem minha no YouTube. Inclusive, sexta-feira eu quero tentar ver se eu consigo fazer uma pregação ao vivo no YouTube. Amém? Não sei se vai dar certo, porque aonde eu me lembro, era antes, há anos atrás, quando eu comecei isso aqui, eu fazia, que se vocês procurarem vídeo meu no YouTube, desde o começo, há 4 anos atrás, 3 para 4 anos atrás, eu pregava ao vivo via YouTube, mas era através de um notebook, e a imagem do notebook é muito ruim, por isso que eu parei de pregar ao vivo via YouTube, sem contar que me dava uma grande mão de obra. Então, meus amados, eu quero tornar agora, ver se eu consigo via no celular, a imagem é boa, né? E talvez seja mais fácil. Então, sexta-feira eu vou tentar pregar ao vivo de novo no Facebook, no YouTube. Então, meus amados, nós temos um tema hoje, como sempre, né? O tema da nossa pregação de hoje, da nossa ministração, é: a lei não acabou na cruz. Aí você que já me ouviu falando que a lei tinha acabado na cruz, que a lei acabou na cruz, o fim da lei é Cristo. E você pode já estar me perguntando: e aí? Você mesmo falou que o fim da lei é Cristo? Então, meus amados, para nós entrar nesse entendimento, se eu lhe explicar uma coisa. A lei, ela tinha 2 aspectos na vida do povo judeu, não na nossa vida. Pelo amor de Deus, eu fico querendo morrer por ver tanta pessoa abraçando uma lei que não era dela, nunca foi, nem será. Então a lei era dos judeus, né? E a lei para os judeus, ela se apresentava em 2 aspectos: no aspecto espiritual e no aspecto físico, que era o templo lá em Jerusalém. Então, para o povo judeu, aquele templo lá em Jerusalém, que não existe mais, há 2000 anos que não existe mais o templo. Então, para os judeus, aquele templo era Deus na terra. Para você ver o quanto decepcionado ficaram o povo judeu com a queda do templo. Então, meus amados, é isso. A lei tinha 2 aspectos, o aspecto físico e o aspecto espiritual. No aspecto espiritual, teve fim na cruz. No aspecto espiritual. Então, tudo que se fazia no aspecto espiritual, na cruz, depois da cruz, já não valia mais. O povo continuava fazendo. Mas para Deus,
já não surtia efeito aquilo que se fazia espiritualmente depois da cruz. Então, a lei de Moisés, né? É bem bom que nós repita isso. A lei de Moisés, no seu aspecto espiritual, teve fim na cruz, mas no seu aspecto físico, durou até o ano 70. E nós vamos tentar conhecer um pouco disso hoje. E eu quero mostrar para você hoje também o que acontecia na lei de Moisés e por que não acontece isso hoje. Mesmo o povo pregando lei de Moisés por aí, mesmo esses cães gulosos roubando a igreja em nome de Cristo, não acontece nada com eles. Tudo isso eu quero fazer você entender, tentar, né, pelo menos fazer você entender o porquê que no tempo da lei de Moisés se morria gente por conta da lei. E hoje esses cães roubando a igreja na lei, em nome da lei, em nome de Jesus, em nome de Cristo, não acontece nada. Então vamos lá. Para nós dar início à nossa homilia, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Para se confirmar o que eu acabei de falar aqui já, né? Que a lei, quando nós lemos esse versículo, o versículo nos mostra que a lei teve seu fim na cruz, mas não teve, a lei física não teve, teve a lei espiritual. No aspecto espiritual, no seu valor espiritual. Então, Romanos 10, versículo 4, diz assim, porque o fim da lei é Cristo. Mas teve fim, a lei física teve fim na cruz, em Cristo, após a cruz, né, quando ele ressuscitou? Não teve. Então, meus amados, é isso que nós temos que tentar entender. Quando nós falamos que o fim da lei é Cristo, e quando Paulo escreve aqui que o fim da lei é Cristo, mas nós temos que ver a lei em dois aspectos, no aspecto físico e no aspecto espiritual. E Paulo, que escreveu isso aqui, Paulo ele não viveu a lei 100% limpa, 100% pura, porque os pactos se cruzavam. E por isso que eu quero tentar você entender isso, o que acontecia nesse cruzamento, né? Paulo fez voto, mesmo pregando graça, ele fez voto quando foi lá para o templo. Tiago, que era o pregador da lei, obrigou Paulo a fazer voto, obrigou Tito, né, circuncidar, porque Tito não era judeu, Tito era um grego, e o grego, que era conhecido como gentios, não tinha lei, então eles não circuncidavam. Então tudo isso estava acontecendo naquele tempo. Então é por isso que eu sempre falo, nós temos que ler a palavra de Deus no seu tempo, para que nós possamos se achar. Agora, se nós transportar tudo isso aqui que foi escrito naquele tempo para um povo que estava com a lei da graça e a lei física de Moisés cruzando ali, a lei obrigando eles a fazer voto, a circuncidar, tudo. Então, meus amados, é só assim que a luz vem ao nosso entendimento. Quando nós lemos isso aqui no seu tempo, para quem foi escrita, entendeu? E quem escreveu? Os costumes daquele povo, como que era, né? A sua cultura, costume, eu quero falar que costume é a mesma coisa de cultura. O nome certo é cultura, né? A cultura daquele povo que ele vivia. Então, se nós não considerar tudo isto, nós vamos andar, como eu falei no outro vídeo, vamos andar com um navio à deriva.
Nem a arca de Noé, que andava à deriva, sem um remo, né? Sem um remo não, sem um lemo, né? Então é isso aqui, ó, no versículo 4, né? Porque o fim da lei é Cristo, mas nós sabemos que a lei não teve, na sua totalidade, ela não findou na cruz. A lei física, a lei espiritual, para Deus, sim. Deus já não considerava os erros que eles faziam espiritualmente depois da cruz, né? Mas a lei física ela passou. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, para a justiça de quem crê. Os judeus não creram. Então, quem não crê no Evangelho de Cristo e tomar esse Evangelho como meta para a sua vida, como um manual para a sua vida, você não pode dizer que crê em Cristo, porque o único manual é este. Não é a lei de Moisés, é este aqui. Então, é isso que eu queria fazer, já começasse a entender aqui. Que a lei, como diz aqui, quando diz aqui que porque o fim da lei é Cristo, mas foi a lei espiritual, foi na cruz, mas a lei física, ela passou. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, um pouquinho atrás. Hebreus, lá na frente, um pouquinho mais na frente. Depois que Atos dos Apóstolos. Vamos aqui em Hebreu primeiro. Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 12. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se vê para você, por que nós estamos lendo isso aqui? Para você ter um entendimento que a lei física, ela não acabou na cruz. O que acabou na cruz foi a lei espiritual de Moisés. Ora, todo sacerdote, aqui não diz que se apresentou ou continua se apresentando. Aqui está no tempo dos Hebreus, lá no tempo que Paulo escreveu isso aqui, todo sacerdote se apresenta. Então, que não foi? Esse livro de Hebreus, nós consideramos isso como foi Paulo que escreveu, né? Pelo seu conteúdo. Nós conhecemos os livros pelo conteúdo. Não precisa falar o nome do escritor. Só em lendo e ouvindo a gente já conhece quem é. E então aqui está dizendo, né? Ora, Paulo dizendo aos hebreus, ainda naquele tempo, lá, há quase 2000 anos atrás. Ora, depois da cruz, isso aqui foi depois da cruz. Tanto isso aqui foi depois da cruz, como lá em Romanos, no 10:4, também foi depois da cruz. Né? Então, depois da cruz ainda, todo sacerdote se apresenta, porque o templo estava de pé. Então, para os judeus, era o Deus na terra, era o templo, onde se adorava, se fazia sacrifício, né? Tinha horário de oração, tinha orações, recebia os sacerdotes levitas, recebia dízimo, né? Então, fisicamente, não mudou nada aqui depois da cruz. Fisicamente. Então, e para isso, como Deus sabia que isso ia acontecer, eles não iriam entender o que tinha sido feito na cruz. Por isso que foi levantado os 12 apóstolos para saírem pregando a lei aos judeus. Não foi a nós, foi aos judeus. Não foi aos gentios, foi aos judeus. Então, para os judeus que ele já tinha sido condenado, e aqui na Bíblia que quem não cresce no Evangelho não eram salvos. Então, houve essa estratégica, né? Que chamamos assim de estratégica, para que o Deus mandasse
os apóstolos pregar a lei, que os cabeças, quem eram os cabeças dessas pregações do Evangelho da Lei? Pedro, Tiago e João eram os cabeças da pregação do Evangelho da Lei. Não era de Cristo, era da lei, no Evangelho da Lei. Então, e no versículo 11 aqui, já no Novo Testamento, Paulo pregando, né, dizendo, ora, todo sacerdote se apresenta ainda. Então a lei de Moisés não acabou. Inclusive, alguns teólogos, quando a gente aperta eles que a lei acabou em Cristo, o fim da lei era Cristo, eles trazem para aqui, né? Traz para aqui. Dizer que Paulo dizendo, Paulo afirmando aqui, né? Mas só que Paulo está dizendo, olha, a lei não acabou. Todo sacerdote se apresenta ainda. O tempo está de pé. Os levitas estão lá recebendo dízimo. Os sacerdotes estão lá. Todo sacerdote levita. Todo sacerdote se apresenta dia após dia. Você vê que não é aqui não é uma escrita para hoje. De hoje não. É porque os cães traz isso aqui para os dias de hoje e querem se passarem por um sacerdote, porque pastor é sacerdote. O pastor hoje é o sacerdote do passado. Só houve essa mudança de nome, né? Esse bem bolado aí, né? Para não aparecer muito, não dar muito na cara. Porque tudo isso aqui acabou quando? No ano 70. No ano 70 acabou tudo isso aqui. Se apresenta dia a dia a exercer o serviço sagrado. Então, depois da cruz, que era, se eles tivessem entendido, eles não tinham deixado o templo fechado para sempre, né? Até ele cair. Mas eles não entenderam, né? Para o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Então, a lei física, os sacrifícios, não mudou nada. Não mudou nada. Continuou tudo a mesma coisa. Sem efeito, é lógico, né? Sem efeito. Sem um certo efeito. E que nunca, jamais pode remover pecado. Então, aquele sacrifício que eles ofereciam para perdão de pecado, remoção de pecado, já não fazia esse efeito. Lemos 11, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Esse foi o sacrifício de Deus. O povo as pessoas costumam, os religiosos costumam dizer que Deus se ofereceu na cruz. Não, o corpo que ele se fez na terra, o corpo da carne, foi o corpo que ele armou para ser oferecido. O único sacrifício que Deus aceitou foi esse corpo que ele mesmo construiu. Ele mesmo se fez nesse corpo para oferecer. Foi o único sacrifício que Deus aceitou. Tendo se oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Então, meus amados, é isso que eu queria também chamar a atenção de vocês. Se Deus ofereceu o corpo em sacrifício pelos pecados, que pecado nós temos hoje? Né? Mas eu quero falar mais sobre esse pecado sexta-feira, naquele raciocínio, né? Que sexta-feira vai ter, já está preparado. Pelos pecados, assentou-se à destra direito. A destra, esse nome destra, não quer dizer o lado direito de Deus, não. Assentou-se destra quer dizer trono de poder, do grego, trono de poder. Então, depois de tudo que ele fez, ele voltou e se assentou no seu trono de poder que ele tinha deixado para vir na terra resolver essas situações aqui da lei.
Então, meus amados, vamos ler o versículo 13, que não está aqui nas minhas escritas aqui. Versículo 13. Então ele se assentou-se lá, ele resolveu o que tinha que ser feito da lei aqui na terra, né? Se fez um corpo e esse corpo ele ofereceu para perdão dos pecados, né? Versículo 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos seja posto por estrado dos seus pés. Então, quando ele subiu aos céus, que foi e ficou aguardando por os últimos inimigos que ele tinha aqui na terra ainda, que ficou aqui na terra. Qual? A morte, né? A morte e os principados, que eram aqueles homens que mandavam, sacerdote, os imperadores. Esse é os principados e potestades que tinha, não é Satanás, é imperador e sacerdotes que mandavam, eram donos da lei naquela época. Amém? É bom trazer esse conhecimento, porque infelizmente a gente vê uma igreja toda perdida aí, andando à deriva, trazendo referências da lei para os nossos dias de hoje, como se isso fosse possível. Com essas coisas, você só anula a graça. Agora sim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo do 1 ao 5. Versículo 1. Alguns indivíduos que desceram à Judéia ensinavam. Você vê que tinha duas leis funcionando ali. A graça e a lei de Moisés aqui, ó. Alguns indivíduos que desceram à Judéia ensinavam aos irmãos. Quem era que falava isso? Quem é esses indivíduos? Eu quero dar nome aos bois. Aqui não deram nome aos bois, mas eu quero dar nome aos bois, né? Alguns indivíduos, quem? Tiago, Pedro e João. Eram os cabeças da lei. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se vos não circuncidar, circuncisão é da graça de Cristo ou é da lei de Moisés? Da lei de Moisés que eles pregavam. Eles receberam um chamado. Os 12 apóstolos, principalmente Tiago, João e Pedro, eram os cabeças, foi os cabeças da lei. Eles receberam chamado, eles tinham chamado para pregar lei. Circuncisão era da lei. Então, eles, como receberam o chamado para pregar lei e não graça, o que era que ele estava afirmando aqui nessa pregação da lei? Que era necessário circuncidar. Paulo disse não. Circuncidar não. Isso aí acabou. Vou circuncidar. Segundo o quê? Segundo o Evangelho de Cristo? É isso que está escrito, meus amados? Não. Segundo os costumes de Moisés, as doutrinas de Moisés, não era de Cristo. Então, se eu vivo lei, eu estou nos costumes de Cristo ou estou nos costumes de Moisés? Costume de Moisés. Se eu vivo lei, eu sou um cristão ou sou um judeu que cumpre a lei? Sou um judeu que cumpre a lei. Você está me entendendo? E depois eu quero ler uma passagem aqui do que a lei, o que acontecia quando você assumia viver na lei, e isso você não vê mais hoje. Por quê? No ano 70 a lei deixou de imperar e só assim a graça, que é o ministério de amor, impera nas nossas vidas 100%. Segundo os costumes de Moisés,
não podeis ser salvo. Segundo, se você não circuncidar, o que Tiago estava falando aqui, né? Se você não circuncidar segundo os costumes de Moisés, não podereis ser salvo. Jesus já tinha morrido? Sim. E por que a salvação? Então, a morte de Jesus não foi para a salvação? Se ele está dizendo aqui que se não circuncidar não poderia ser salvo. Você está me entendendo? Isso para você pôr na sua cabeça o que é que a lei faz. Quando você está no entendimento da lei e não da graça. Não podereis ser salvos. Versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo, o pregador da graça, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contenda, e não pequena. Olha. E essa contenda, por que foi? Qual foi a razão dessa contenda? Tiago dizendo que tinha que circuncidar. Paulo dizendo que não pode circuncidar. Se vocês, enquanto Tiago dizia, se vocês não circuncidar, vocês não podem ser salvos, Paulo se atravessava na frente e dizia, ao contrário, se vocês circuncidar, vocês não são de Cristo, vocês não poderão alcançar a graça se vocês circuncidar. E essa questão quase deu pau, né? A confusão foi grande aqui, ó. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles quem? Pedro, Tiago e João, que pregava a circuncisão. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles, dentre os da turma de Tiago, esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns da turma deles, Pedro, Tiago e João, subisse a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Versículo 3. E enviado, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias de Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, Paulo narrando, né, a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Versículo 5. E tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Você vê que era uma... Você já senta aqui uma falsidade entre eles. Porque quebraram o pau lá atrás e agora estão recebendo bem. Mas estão recebendo bem até um certo ponto, né? Que Paulo e Barnabé aceitassem a circuncisão pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizeram com eles. 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, outros falsos, né? Que era eles que faziam a lei, interpretavam a lei, né? Da seita dos fariseus, que havia crido, dizendo, eles confirmaram. Tiago, presta atenção, meus amados. Pedro, Tiago e João dizendo, tem que circuncidar, senão vocês não são ser salvos. E quem foi que confirmou com Pedro, Tiago e João? Os fariseus. Os fariseus, aqui ó, que alguns da seita dos fariseus que havia crido, dizendo,
é necessário circuncidá-los. É necessário circuncidá-los. E determinar-lhes, que observe o quê? O Evangelho de Cristo? Não, a lei de Moisés. Quem foi que falou isso? Tiago, Pedro e João. E quem mais? Os fariseus. É o tipo de igreja que nós vemos hoje, chamada de Cristo. Essa igreja aqui, ó, um pouco farisaica e um pouco da lei de Moisés, né? Pregada por Pedro, Tiago e João. De Cristo não tem nada. Amém, meus amados? E nós temos outra passagem aqui em Hebreus. Adiante lá tem em Hebreus. Outra passagem em Hebreus, capítulo 9. Hoje vai ser bem mais rápido, apesar que nós temos uma passagem aqui que eu quero falar bastante dela. Versículo 9, do capítulo 6 a 11. Capítulo 9, versículo 6 a 11. Versículo 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente, entra no primeiro tabernáculo, ou seja, a lei continuava. Por isso que várias vezes Paulo fez voto, Paulo circuncidou alguns poucos, 2 ou foi 3, se não a palavra fala aqui, né? Por conta de quê? Dessas duas alianças cruzadas, a lei e a graça. A lei e a graça. Paulo pela graça, Pedro, Tiago e João pela lei. E como Paulo também era um judeu, além da lei estava de pé, que o templo estava de pé, só caiu no ano 70, aí sim foi graça 100% pura, sem templo, sem sacerdote levítico, sem nada. E isto, 9, versículo 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. E eles continuam hoje essa mesma palhaçada aqui. Não vive, a religião evangélica não vive graça. Não vive graça. Serviço sagrado, 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, só podia entrar ele, uma vez por ano, não sem sangue. Você vê que a palhaçada lá no templo continua a mesma coisa, depois de Cristo. A lei de Moisés, no seu aspecto físico, continuou tudo da mesma forma. Uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si, pelo sacerdote, que era um pecador também, por si e pelos pecados de ignorância do povo. 8. Querendo com isto, preste atenção, querendo com isto dar a entender, então com aquilo que eles praticavam dentro do templo ainda, o que era que dava a entender? Que a graça ainda não tinha vindo. Cristo ainda não tinha vindo. Mas Cristo já tinha vindo. O Yahshua, né? Através do corpo de Yahshua, já tinha vindo. E queria, com tudo aquilo que eles estavam praticando e que pratica até hoje, né? Dá a entender o quê? Que não tem graça. Que não tem graça. Com isto dá a entender o Espírito Santo, né, que estava nele já, dava a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, mas o Espírito Santo estava manifestado.
Mas como o Espírito Santo podia aparecer, se eles escondiam com a lei, né? Praticando lei, o Espírito Santo tinha se manifestado já, mas não aparecia, porque a lei estava obscurecendo a graça de Cristo. Então é isso, meus amados. Se você, que é um crente, um religioso, praticando lei, você precisa entender que você está obscurecendo a graça de Cristo. Você está obscurecendo o Espírito Santo. Não pode aparecer na sua vida. Você não pode enxergar a manifestação do Espírito Santo que está na sua vida, porque você está obscurecendo o Espírito Santo com as práticas da lei que você está cometendo, né? E depois daqui eu vou lhe mostrar um fato que acontecia na lei. Se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo. Qual era o primeiro tabernáculo? O templo. O primeiro tabernáculo continua erguido. E essas chamadas igrejas que temos por aí, é o quê? É um ramo do templo. É um galho, como você queira entender, né? É um ramo do templo. Mas o templo caiu. Precisa cair o quê? Essas igrejas. Para que só então o Espírito Santo opere na sua vida. Você veja, você reconheça a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Que com a graça, praticando obras da lei de Moisés, você não vai entender isso nunca, né? Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Versículo 9. E isto, Paulo dizendo, olha, e isto é uma parábola para a época presente. Presente nossa ou presente deles? Presente deles. Presente deles. Que Cristo já tinha se oferecido na cruz, mas as obras de Moisés continuava a todo vapor. Então, para o Espírito Santo, dava a entender o Espírito Santo que a sua manifestação não tinha valido de nada. Se o povo estava cometendo tudo quanto que era obra, ainda lá no templo, para a obra, para a época presente. E segundo esta, né, se oferece tanto dons como sacrifício. Embora esses sacrifícios, esses dons, né, embora no tocante à consciência do Evangelho de Cristo que estava imprimido na mente deles, no tocante à consciência, seja ineficaz, não servia para nada. O sacrifício que eles faziam não servia para nada. Os dízimos que eles davam não adiantava para nada. Os jejuns que eles faziam não adiantava para nada. Os batismos de água que eles faziam não adiantava para nada. É o que está escrito ou não é? É. E por que não deixa de fazer? Porque eles não seguem Cristo. Eles seguem Moisés. Seja ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aquele que presta culto nessas igrejas aí. É ineficaz. O culto que esse povo faz é ineficaz, não serve para nada. Só serve para quê? Para enganar os trouxas. Com perdão da palavra. Só serve para enganar. Tem pastor? Tem, então está enganando. Tem membro nessa igreja? Tem, então está enganada. Um enganando e o outro sendo enganado.
Eles não, nem estão aí, por quê? Estão praticando a lei de Moisés. Aquele que presta culto, 10, os quais não passa de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebida, diversas abluções, lava pés, lava não sei o que mais, lava rosto, lava... Não passava de obras de homem, né? Ordenança de homens. E diversas orações imposta até o tempo oportuno da reforma, que os crentes diz que foi Constantino que fez essa reforma. Constantino, ele só se rebeliou contra a Igreja Católica. Constantino não fez a reforma. A reforma quem fez foi Cristo. Só falta a igreja entender e seguir o que está escrito. Que a reforma foi feita, mas Cristo fez a reforma. Não foi Constantino. Constantino não tirou dízimo. Constantino não tirou o batismo. Constantino não tirou jejum. E que reforma é essa? Que reforma que é essa? Ordenanças baseadas em comida e bebida. E vamos ler o 11 também, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote. Cristo como sacerdote. Quando há mudança de lei, há necessidade de mudança de sacerdote. Então, veja o que acontece nas religiões por aí. Eles estão na lei de Moisés, então a lei não mudou. Então precisa de quê? De um sacerdote humano. Porque pastor é um sacerdote. Então, para os crentes, a lei não mudou. A lei realmente não mudou. Porque eles continuam no mesmo sacerdote. Mas, na graça, aquele que vive em graça, houve a mudança da lei e houve a mudança do sacerdote. Então, Cristo hoje é o nosso sacerdote. Não é homens. E eu só queria entender até quando a igreja ia entender isto. Até quando a igreja ia ter homens como sacerdotes. Se aqui está dizendo que quando, porém, veio Cristo como sacerdote. Se Cristo veio como sacerdote, a lei mudou. A lei mudou. Né? Então, meus amados, é preciso que a gente entenda isto. Se a lei mudou o sacerdote. Com o sumo sacerdote dos bens já realizado. Já realizado ou vai ser realizado? Não, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. O que? Que tabernáculo? É o templo, é? Não, esse tabernáculo hoje, agora, é nós. Tabernáculo não feito por mãos. Não feito por mãos. Então, aonde estiver um templo, uma catedral, uma chamada igreja, Deus não está nesses local. Porque o tabernáculo onde Deus está hoje somos nós. Amém, meus amados? Não feito por mãos, quer dizer, não desta geração. Você entendeu, meus amados? Você recebe isto? Agora eu quero dar um exemplo para você, o porquê, porquê que a lei, do jeito que a lei espiritual tinha passado, mas a lei física não passou. E Pedro, Tiago e João, que pregavam a lei, olha o que aconteceu. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Para trás.
Atos Apóstolos capítulo 5. Você vê quando você assume, hoje, meus amados, por isso que hoje, esses cães roubam a igreja e não acontece nada. E eles, eu creio, que eles têm esse entendimento, que não vai acontecer nada. Por quê? A graça, a lei, ela deixou de existir no ano 70. Se ela deixou de existir no ano 70, então o que for feito, o que se for feito em nome da lei, não terá nada, não acontecerá nada. Não terá efeito nenhum. Por quê? A lei realmente acabou. E entrou o quê? A graça. A lei era um pacto de morte, e eu vou te mostrar agora. A lei era um pacto de morte, a graça é um pacto de amor. Por isso que hoje, esses cães roubam a igreja, roubam o povo de Deus e nada acontece. Eles vendem coisas, mercandejam o nome de Cristo e nada acontece. Por quê? Porque realmente a lei acabou e eles dão graça e podemos dar graças a Deus por isso. Porque se a lei tivesse o seu poder ainda, para você ter esse entendimento que a lei não tem poder por conta disso, se a lei tivesse o seu poder ainda, não tinha um cão desse aí mais vivo. Não tinha. E você vai entender, óbvio, na lei pregada por Pedro, Tiago e João, nós vamos falar, havia um casal chamado, os crentes conhecem isso aqui mais do que nunca, Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles congregavam com quem? Com Pedro, Tiago e João, que pregavam o quê? A lei. Então na lei, você fazia voto, você tinha que cumprir. Você imagina hoje mesmo, os cães ladrão que roubam a igreja, não acontece nada. A igreja que promete, faz voto, prometendo e dá dinheiro para eles, que às vezes não dá, também não acontece nada. Mas se a lei tivesse o seu poder ainda, tudo estava morto. E o exemplo está aqui, ó, que eles estavam mortos por causa disso aqui. Os que roubam não morrem, os que faz voto e não pagam, também não acontece nada. Por quê? A lei acabou o seu poder. O que opera hoje? A graça. E o pacto da graça é o quê? Amor. Então está aqui, ó, no versículo 5. No capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 16 para nós encerrar hoje, tá bom? Aqui, versículo 5. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, que naquela época, eu vou explicar mais um pouco para você que talvez você está me assistindo e você nunca foi um crente, para entender isso. Ananias e Safira, eles eram um casal que tinha uma vida financeiramente boa. E naquela época, no entendimento vê que isso não é a mesma coisa que os crentes entendem hoje. Isso não é dessa maneira que os crentes entendem hoje, não é o mesmo entendimento. Então, na cabeça de quem prega a lei, de quem até Pedro, Tiago e João que pregavam a lei, e na cabeça daquelas pessoas que congregavam com eles, o que ia acontecer? Jesus ia voltar como ele prometeu, ia ser o fim do quê? Do mundo. Então, qual era o entendimento deles? Então, eu tenho, Ananias e Safira tinham uma situação boa, ia vender, se prometeram, né, em vender uma propriedade e doar aquele dinheiro para os pobres, já que Jesus ia voltar, eles iam fazer o que dessa propriedade? Nada. Se Jesus esse era o entendimento deles, de quem vive na lei. Você vê se não é o mesmo entendimento de quem vive na lei hoje, esperando Jesus voltar. Mas a diferença
A diferença é que Ananias e Safira venderam uma propriedade e com certeza outras pessoas vendiam, estavam vendendo também. Lá, aqui no livro de Atos também até diz que aliás, é Paulo que diz isso, né? Que as mulheres, o enfeite das mulheres não fosse ouro, não fosse joias. Por quê? Eles sabendo que Jesus ia voltar e o mundo ia acabar, segundo o entendimento deles, da lei. Então o que estava acontecendo? O povo, essas mulheres estavam vendendo o que tinha e se enfeitando para andar bonitona enquanto estivessem viva. Mas só que o entendimento não era esse. Esse é o entendimento deles que viviam na lei e é o entendimento de quem? Dos evangélicos que vivem na lei. Que Jesus vai voltar e vai acabar o mundo. Mas não, essa não é a verdade. A verdade era que não ia acabar o mundo. Ia acabar o quê? E quando Jesus voltasse, que julgasse o povo judeu, ia acabar o quê? A lei física. O templo ia cair. Era o fim disso tudo. Então Ananias foi um do que fez esse voto. Vou vender um terreno, uma propriedade que eu tenho várias propriedades. Enquanto Jesus não volta, nós vamos vender essa propriedade e vamos dar de comer para quem não tem. Esse foi o voto de Ananias e Safira. Mas o que aconteceu? Eles esconderam. Eles não fizeram o que prometeram. E quando chegaram à presença de Pedro, Pedro já estava sabendo. A fofoca, correu solta, como hoje, é o que nós vemos hoje, né? Bem, vamos ler aqui para nós terminar aqui. E você já lhe deu o espírito de entendimento, então não vai ser difícil você entender o que ocorreu com Ananias e Safira. E não ocorre hoje por quê? Por conta da graça, que vivemos graça 100%. Não tem mais lei. Nesse tempo aqui ocorreu isso por conta da lei que ainda estava. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a mulher, né, eles venderam essa propriedade para doar para a igreja, para aqueles pobres que não tinham o que comer. Então Jesus vai voltar. Nós vamos morrer porque o mundo vai se acabar. Então, vamos vender, enquanto isso vamos ajudando outras, dando de comer a quem tem fome. Mas não foi isso que aconteceu. Eles negaram, né, a propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Você vê que não é dízimo, porque os cachorros, os cães gulosos, lê essa passagem e emprega no dízimo. Diz que você não pode reter parte do dízimo, o dízimo tem que ser dado 100%. Se é 10%, é 10%. Você não pode reter parte do dízimo, porque eles empregam isso aqui, para pôr medo no dizimista. Parte do preço, e levando o restante, depositaram aos pés dos apóstolos. 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás? Satanás não é um espírito, não é um ser com tridente. Isso aqui é Satanás, porque Ananias encheu de coisas contrárias. A palavra Satanás quer dizer contra, um assunto contra. E Ananias estava contra o que ele prometeu. Então Pedro está dizendo que você se encheu do contrário do que você tinha se comprometido a fazer. Encheu Satanás do seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. 4. Conservando porventura, você vê que não é dízimo, foi um voto que eles fizeram na lei. Na lei tinha voto. Então, se você fazia um voto, quebrava, podia acontecer isto. E por que não acontece hoje? Porque a lei acabou. Conservando-o porventura, não seria teu?
Você vê claramente que foi um voto, né? Não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Ou seja, era só não ter feito o voto, que se não vendesse era dele, e se vendesse o dinheiro estava com ele, para ele fazer o que ele quisesse. Mas o que ele fez? Ele fez um voto e encheu o coração de um assunto contra. Ele disse: não, mulher, vamos mudar esse dinheiro todo, não. Vamos tirar aqui uma metadinha para nós ficar aí. Vamos dar tudo não, vamos enganar eles. Mas só que eu acho que foram fazer a fofoca, correu rápido, né? E Pedro já estava sabendo por quanto ele vendeu aquela propriedade. Talvez o próprio comprador, né, já tinha ido bater o cara vendeu: estou vendendo esse terreno aqui porque eu vou doar para a igreja. O cara que comprou foi direto falar com Pedro: Ananias vendeu, eu paguei tanto no terreno de Ananias, ele vai trazer para tu. É isso, meus amados. Não tem Satanás. É que Ananias se arrependeu do assunto, do voto que ele fez. Vendido estaria com o teu poder? Como, pois, assentar-se no coração? Você vê que não tem nada de Satanás. Ele conversou com a esposa: não vamos dar tudo. Assentar-se no coração este desígnio: não mentiste aos homens, mas a Deus. 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. Sobrevindo grande temor, você vê que eles pregam isso na igreja hoje, para pôr medo na igreja hoje, para a igreja não negar o voto que faz, para a igreja não retirar parte do dízimo. Eles pregam isso aqui para a igreja. Expirou em grande temor, e todos os ouvintes. 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Foi para o inferno, porque a palavra inferno do grego é sepultura. Não existe inferno, não existe Satanás, não existe inferno. A palavra sepultura do grego é inferno. Sheol, mundo dos mortos. 7. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendeste por quanto aquela terra? Ela respondeu, já tinha consertado, já tinha combinado com o marido. Ela respondeu: sim, portanto. 9. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo? Porque entraste em acordo. Ela e Ananias. Não tem Satanás aqui, meus amados. Você vê que foi um acordo contrário ao que eles prometeram. Então, a palavra Satanás quer dizer contra, um adjetivo contrário. Consertaste de acordo com entrar. Cadê? Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí, né? Porque hoje eles fazem isso aqui com medo e dizem: vocês não estão fazendo voto com o homem, vocês estão fazendo voto com Deus. Mas isso era na lei, meus amados. A lei não. Se a lei valesse hoje, os próprios cães já tinham morrido. Aí aporta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também, olha a palavra de maldição de Pedro, e eles também te levarão. Pedro pegando lei, né? Estava com o poder de quem? Da lei. A lei dizia isso. A lei era um ministério de morte, de condenação, de escuridão. Então a lei fez valer
a palavra de Pedro. Eles te levarão 10, no letra 16, 10, no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro, e expirou. Entrando os moços acharam a porta e levando-a sepultaram junto com o marido. A lei deu poder para Pedro, porque Pedro pregava a lei. A lei não vale mais. Quem dera se valesse, que esses cães que pregavam a lei aí estavam tudo morto, roubando a igreja. Pede dinheiro, rouba o dinheiro da igreja, dizendo que é para Deus. Deus não tem conta bancária. Deus não tem conta bancária, não tem banco nem conta bancária. Vai para o nome de quem? Vai para quem? As contas deles. Já tinha morrido ou não tinha morrido? Tinha. Não tinha um cão desse vivo, se a lei tivesse poder ainda. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos. Eles pregavam a lei. Eles teriam que fazer isto. Que eles foram levantados para isto. Para mostrar para todos os judeus que realmente o Messias, né, era o Jesus de Nazaré, era o Cristo, né? Cristo era o Messias. E eles tinham que crer, os judeus tinham que crer. Então, era por esse poder que eles tinham que mostrar. Hoje não, a lei não existe mais, hoje é por crença, e tem que crer, cada um tem que crer. Não tem esse negócio de eu fazer você crer. Não, você tem que crer por você mesmo. Aos apóstolos costumava todos reunir-se de comum acordo, né? No pórtico de Salomão. 13. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Aqueles outros que não eram da parte deles ainda, né, não seguia eles, não seguia Pedro, Tiago e João ainda. Esse, quando viu falar isso aqui, não quiseram. Aí, se ele já não tinha se ajuntado a eles, aí que não se ajuntaram mais mesmo, né? Ajuntar-se a eles, porém, o povo lhe tributava grande admiração, né? O povo não se ajuntava a ele, mas reconhecia o poder que eles tinham, né? Lhe tributava grande admiração. 14. Crescia mais e mais a multidão de crentes. De crente ou cristão? De crentes. Crente não é cristão. Cristão não é crente. De crente, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. 15. A ponto de levarem aos enfermos até pelas ruas, né? Levar os enfermos até pelas ruas. Você vê a ignorância. A ignorância aí, se tornaram Pedro, Tiago, João se tornou ídolos, né? As ruas, e os colocaram sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, olha a ignorância, a idolatria a Pedro, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Versículo 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doente atormentados de espírito,
O diagnóstico daquele povo naquele tempo era isso. Está doente? Está com um espírito mau. Não é que nem hoje não acontece isso, meus amados. Atormentado de espírito imundo era o diagnóstico deles, meus amados, naquela época, 2000 anos atrás. Está doente, está com um espírito imundo. Não é Satanás, que não existe, é um espírito de doença. Espírito imundo é um espírito de doença. A pessoa está doente com a doença. O diagnóstico deles era esse: espírito imundo. E pronto, acabou. Um espírito imundos, e todos eram curados. Então tá aí. Hoje eu queria que essa lei ela tivesse vigor hoje, que nenhum desses cães aí estava vivo, porque eles pedem dinheiro em nome de Cristo, dizendo que é para Deus, mas Deus não tem conta corrente, Deus não recebe nem um centavo, e eles enriquecem com isso. Amém, meus amados? Está aí mais um conhecimento para a minha vida, para a sua vida. O que era a lei, o poder da lei, e o porquê que hoje não acontece esses cães pregando lei, fazendo coisa errada em nome de Cristo, e não acontece nada. Por quê? Porque a lei não tem poder nenhum mais. Amém? Paz eterna e até domingo, assim Deus permita. Amém?